Agora, sem dúvida alguma, Brasília realmente está trabalhando em turno redobrado e realmente não para por aí todo o burburinho e toda a repercussão sobre ali o dia a dia em Brasília. Até porque, pessoal, o ministro do Supremo, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, mandou a Advocacia Geral da União auditar sobre 469 milhões de reais nas ditas emendas PIX, pela absoluta falta de transparência que elas se deram e chegaram ali aos seus destinos. Meus amigos, isso aí pode parecer um grande tema técnico, mas é de uma relevância, de uma dimensão assim inimaginável sobre como que vai se dar essa relação entre os poderes e quem vai, de fato, gerir o orçamento público federal. Não é isso aí, Jess? Exatamente. Essa é uma decisão que também vem nesse... O Brasil não deixa ninguém morrer de tédio, não é mesmo? Claro. Vem nesse momento. O Dino solicitou à CGU, a Controladoria Geral da União, que de fato faça essa auditoria. E, André, o que choca aqui? Quando a gente olha para o final do ano passado, nós nos lembramos que os parlamentares, inclusive à época, o ex-presidente da Câmara, agora Arthur Lira, teve que fazer determinadas reuniões ali na virada do ano. Então, no recesso, trabalhar por conta da paralisação em relação a algumas emendas. Teve o envolvimento da AGU também, do ministro Messias. E o que acontece? Esse foi um momento muito turbulento. Por quê? Porque os parlamentares, eles são muito ligados às emendas, porque a forma como eles, na perspectiva deles, devolvem a população. Então, há ali um tipo de limitação. E aí, a partir disso, aqui, o ministro Dino mandou auditoria, para incluir CPF e até mesmo CNPJ, em alguns casos, do local e das pessoas que estão recebendo aquelas emendas. E aqui são mais de 400 emendas que vão sofrer auditoria dos mais variados partidos. Provavelmente isso vai levar frutos de mostrar corrupção e desvios de transparência, porque são as emendas PIX que não se cobra ali um plano de trabalho. Vai movimentar muito. O ministro Flávio Dino, acho que ele está concentrando para si, basicamente o gabinete dele se tornou uma espécie de super tribunal de contas da União, se apoiando ali nas ações de PSOL e Partido Novo, para poder realmente trazer alguma sanidade no meio disso tudo. Pepe, agora a questão, eu acho que é mais sintomática até dessa falta total, absoluta de harmonia e a separação dos poderes, que pelo menos é o que deveria prevalecer. O que você acha? Marinho, eu acredito que o grande problema na situação do PIX entre o Legislativo e o Judiciário é porque, desde a época do Bolsonaro, né, a quantidade de emenda PIX e número de valor aumentou muito, né? Sem dúvida. E aí o que acontece é que os poderes não conseguem se entender como é que se operacionaliza isso. E o Dino acerta em pedir mais transparência. Claro, todo mundo quer mais transparência nas emendas PIX, todo mundo quer mais transparência para onde vai o dinheiro público, né, que o parlamentar destina para a sua área de origem, né? Todo mundo quer mais transparência, mas não dá para demonizar as emendas parlamentares. A emenda parlamentar é um instrumento importante, eu venho repetir isso o tempo inteiro, é um instrumento importante de formulação de política pública junto do Poder Legislativo e junto do Poder Executivo. Todo país do mundo existe alguma forma de emenda parlamentar, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem o tal de earmarks. Ninguém demoniza as emendas parlamentares nos Estados Unidos. Mas nós temos que melhorar e aperfeiçoar o mecanismo. É claro que nós temos que aperfeiçoar. Ninguém quer que a emenda parlamentar seja utilizada para corrupção. Mas muitas emendas parlamentares são utilizadas para o bem, né? Eu conheço uma cidade, por exemplo, no interior de São Paulo, que a UBS não tinha ambulância e o parlamentar foi lá e destinou emenda parlamentar para comprar ambulância na cidade. Quem é contra que uma cidade tenha ambulância? Ninguém é contra. Todo mundo é a favor. Então nós temos que melhorar o mecanismo, tem que ter mais transparência. E o Dino, na minha opinião, de certa forma, ele ultrapassa um pouco a razoabilidade nessa questão efusiva de querer auditoria, de querer regular a emenda parlamentar. Mas não pode ser de outra forma também? Porque, por exemplo, assim como o Ministério Público muitas vezes sequestra bens com autorização da Justiça, por que os parlamentares, ao fazer reivindicações, eles acabam não tendo o dinheiro ali do Executivo para que ele possa fazer as ações? Mas por que não poderia o Legislativo fazer? Então, exatamente isso, mas poderia ser dessa forma, não por meio da emenda. Não, a emenda é um instrumento importante, David. Qual é o teu ponto contra a emenda? Qual é o teu ponto contra a emenda? Não, que o Legislativo poderia fazer isso, mas depois as reivindicações não serem atendidas. Esse é o ponto. Não, mas aqui o tipo da emenda. Eu entendi o que você está falando. São vários tipos de emenda. Então, por exemplo, a emenda PIX é RP6. Sim. As emendas do relator é RP9. A RP6 é obrigatória. Então, esse não é o tipo de emenda que se recua. Ela é discricionária do deputado. Ela entra no que o PP está falando em relação a ser um instrumento comum dos deputados desde antes. Boa. Só que a grande questão aqui é que sabe como que você faz esse processo? Às vezes você não tem um plano de trabalho, você não tem que prestar contas e você só vai lá e faz
depois um Pix. É um Pix de milhões que vai ser ordenado para algum grupo, para alguma iniciativa. E muitas vezes essa iniciativa não tem transparência, plano de trabalho, não tem aquela... Veja, o problema do Brasil... Essa questão, entendeu? Eu acho que é isso, Pepe. E aí, Pepe? Palavra final. O problema do Brasil é a cultura da desconfiança, né? Eu entendo, por exemplo, que Dinheiro claro que a público. corrupção é um problema. Mas a cultura da desconfiança também é um problema. Então, eu não vejo nenhum problema em ter, por exemplo, destinação de emenda PIX sem burocracia e depois presta conta. Depois chegar a prestar conta de a dinheiro. falta de avaliação de política pública. Nada nesse país se avalia. Mas não é só política pública, emenda parlamentar. Nada Esquece, se avalia. É preciso avaliar o resultado. Emenda parlamentar não é só política dinheiro pública. Do pagador de imposto. Esquece, não é só política pública. É isso. Mas o debate claramente seguirá reinando.